Ciao, come stai? Oggi facciamo la pasta madre dura. A pasta madre dura é o que nós conhecemos aqui, principalmente os padeiros aqui no Brasil, né? De massa levain. É aquela massa que tem a eterna perpetuação da fermentação. Ela vai sempre continuar fermentando. Você vai retroalimentando ela e ela continua. Então nós ouvimos aqui histórias aí de fabricantes de panetone que tem a massa madre desde 1800 e tanto, e aí vai. E é uma realidade. Se você fizer a proporção certinha de alimentação dela, ela continua eternamente aí, o seu processo de criação, né, dos micro-organismos que vão lá se alimentando ali da massa, que eles se mantêm perpetuamente. Bom, para fazer essa pasta madre, nós vamos precisar aí de alguns ingredientes. É simples, mas é trabalhoso, tá? Então precisa ter paciência. Você quer fazer um panetone igual o italiano faz? Então você tem que ter paciência, tá? Então vão alguns dias aí só para preparar a pasta madre. Diferente do que nós fazemos em panificação, pizza, alguma coisa assim, a gente vai lá e compra um saquinho de fermento seco, né, instantâneo, biológico, ou então, para os mais gourmets assim, usam levedura de cerveja, né, e aí mistura na massa lá e meia hora tá pronta a sua pizza, né, quer dizer, o micro-organismo vai ficar fazendo efeito no seu organismo, né. Então eles são baseados principalmente em álcool, né, nessa fermentação que transforma aí, quando o micro-organismo vai lá e come o açúcar que tem ali, ele vai transformar isso em gases, né, e álcool, dióxido de carbono, que é o que se utiliza para fazer as bolhas que nós precisamos na massa. Mas dependendo da quantidade de fermento que se coloca, faz mal até para a sua digestão, tá? Então a pessoa está atrasada, a hora precisa fazer uma massa correndo lá, em meia hora, uma hora ela enche de fermento, tá? Então totalmente errado. Toda vez que vocês forem usar qualquer tipo de fermento, é o mínimo do mínimo do mínimo. Um pacotinho disso aqui dá para fazer pizza com umas 50 pessoas. Agora o importante é dar o tempo da massa fermentar. Muito bem, tirando essa partezinha aí, então nós vamos fazer a nossa pasta madre. Então nós vamos precisar aqui de farinha de Manitoba. É o trigo canadense, que ele tem um altíssimo teor de proteína. Salvo engano, é o maior índice de proteína que existe na natureza no trigo, tá bom? Você encontra isso em casas especializadas, mercados que trabalham com importação de produtos do mundo inteiro. Então, ela é toda produzida aqui na Itália e a gente consegue comprar por aqui, tá? Então, farinha de Manitoba. E a nossa farinha 00, também farinha tradicionalíssima italiana, com alto grau de proteínas, tá? Para vocês terem uma ideia, a farinha nacional que vocês compram por aí, a normal, vocês vão achar aí de 4 a 6% de índice de proteínas, tá? A 00 já vai de 8 a 11, 12% de proteínas. E a de Manitoba aqui chega nos 14 a 16%, tá? Então para vocês terem ideia. Então por que serve essa proteína? Quando ela faz a cadeia, ela liga a cadeia de proteína, ela monta aquelas fibras que não deixa a parte do ar sair fora, senão você não consegue prender o ar ali, tá? Então ela fica totalmente elástica por causa da proteína, tá bom? Então nessa proporção a gente usa sempre 2/3 de farinha de Manitoba e 1/3 de farinha 00 para fazer o starter. O que é o starter? É o início dessa fermentação, tá? Eu vou estar utilizando aqui uvas passas, tá? Que eu quero pegar os micro-organismos desse produto aqui para fazer com que ele se alimente dessa farinha, tá bom? Então aqui nós temos aqui uma infinidade de micro-organismos, por isso que essa fermentação de pasta, né, massa madre, massa mãe, ela é feita com uma variedade imensa de micro-organismos. Inclusive nós convidamos a participar aí alguns micro-organismos que estão no ar, tá? Porque quando a gente fecha o pote aqui, a gente utiliza um tecido que é furadinho e ele vai respirar aqui, então o ar que está aqui rondando a gente vai acabar entrando lá e vai fazer parte dessa fermentação. Então é uma fermentação extremamente lenta, tá? Nós vamos demorar dias aqui para fazer,
Mas se vocês quiserem fazer de fato a receita, né, de um panetone italiano tradicional, ou veneziano ou milanese, vocês vão precisar da pasta madre, tá bom? Então vamos aqui para iniciar a nossa confecção da pasta madre dura. Muito bem, voltamos então para a nossa preparação, a nossa pasta madre, nosso starter. Então, ficou hidratando aqui na aguinha morna aqui por 20 minutinhos, escorre. E aí nós vamos precisar, então aqui nós temos 50 gramas de uvas passas, 50 gramas de farinha 00, 100 gramas de farinha de Manitoba, farinha forte, 120 ml de água. Então, aqui sem muito segredo, o que a gente vai fazer? Coloca a uva passa aqui, pega o nosso processador e nós vamos bater aqui. Não precisa ficar 100% homogêneo, tá? É só para dissolver essa preparação aqui. Muito bem, já é suficiente. Então aqui a gente vai misturar aqui, vai pegar uma tigela, vamos colocar aqui a parte aqui da uva passa com a água e as duas farinhas aqui, ó. Aqui não tem segredo nenhum, gente, é só você dice in Italia mescolare, mescoliamo bene. Tirar aqui toda a farinha aqui, cabecinha. Muito bem. Então, aqui nós temos aqui nosso starter. Então, tenho em casa aí um vidro, pode ser um vidro grande, não tem problema, tá? O único detalhe é que isso aqui vai crescer 5 vezes. Então você precisa ter espaço aqui para que ele se desenvolva, tá bom? Então vamos lá. Vou transferir aqui. Pronto. Então tá aqui, tá? 5 vezes, então vai dar o tamanho aqui do nosso pote aqui. Quase, né? Vou precisar então de um tecido que passe ar, né? Um pouquinho umedecido. Coloquei aqui e vou colocar um simples elástico aqui. Então, nosso starter vai ficar por 48 horas, então anotem aí esse horário aqui, tá? E daqui 2 dias nós vamos continuar a preparação. Temperatura ambiente, a nossa temperatura aqui tropical é excelente para isso. Temperatura ambiente 48 horas, deixa ela fermentar sozinha, tá legal? Muito bem. Muito bem, passaram-se então 2 dias para as 48 horas. E aqui está o nosso starter, tá? Então deixa eu vir aqui desse lado aqui, ó. Você vai ver que ele é uma massa bem aerada, tá? Então a gente a partir daqui vai começar a fazer então, alimentar a nossa pasta madre, tá? Então daqui, o que a gente vai fazer aqui? Então nós vamos pegar aqui 150 gramas desse starter. 150 gramas. O que eu faço com isso aqui que sobrou? Se der mais 150 gramas, você faz outro. Se não, eu utilizaria isso aqui. Provavelmente vou fazer isso. Eu já vou utilizar ele para fazer a massa de pizza hoje, tá? Porque já tem aqui um pré-fermento aqui. E aí mais 100 gramas de farinha de Manitoba, 50 gramas de farinha 00 e 75 ml de água.
Volto a misturar tudo isso. Pego toda a farinhazinha que está em volta aqui. Já começou a puxar, tá? Aí eu libero um espacinho aqui e vou jogar essa massa pra cá. E aqui a gente vai trabalhando ela aqui até ela tirar um pouco dessa umidade dela aqui. Só ir passando ela de lá pra cá, daqui pra lá. E aqui o que eu estou fazendo isso? Enquanto eu estou fazendo essa aeração aqui, eu estou trabalhando com a oxidação dela. Está entrando oxigênio e está oxidando aqui. Bom, vou continuar trabalhando aqui por uns 5, 6 minutinhos e aí eu volto com vocês, para vocês verem como ela ficou. Então a massa já chegou o que a gente precisava. Continuo esticando ela aqui. Ela descola da mesa. Muito bem. Bom, então a gente pega um pote, tá? Tem uma tampa e a gente vai deixá-la aqui por 48 horas para ela seguir com a fermentação. Tá? Nesses potezinhos aqui, eles têm uma tampa de borracha, tá? Então eu vou deixar aqui com um degrauzinho para que entre um pouquinho de ar aqui dentro, tá? Não é para lacrar ele não. Então durante 30 dias, a cada 48 horas, a gente vai refrescar a massa, que é isso que nós acabamos de fazer, tá? Então nós vamos fazendo esse processo. Então essa é a pasta madre. Muito bem. Bom, continuando então a cada 48 horas o refrescamento do nosso lieve. Vamos colocar aqui de novo 50 gramas farinha de Manitoba e 50 gramas farinha 00 e 50 ml de água, ou metade do peso da farinha. E aqui a gente entra com 100 gramas Então, esta operação que a gente está fazendo aqui, ó, vocês vão repetir ela por 30 dias, a cada 48 horas. Passar para cá.
trabalhar a massa aqui. Então, quando ela começou a incorporar aqui tudo, a gente vem, vai começar a trabalhar a força dela aqui no rolo, tá? Aqui. Dobra. Continua o trabalho aqui. Então aqui vai estar a força, toda a força do glúten dela. Quando a cadeia de proteína vai segurar as bolhas de ar dentro da massa. Olha lá, tá bem elástico. Bom, vamos lá. Então daqui, o que nós vamos fazer? A gente vai vir enrolando aqui, ó. Bem enroladinho aqui, ó. Tá? Fizemos aqui, ó. A massa está bem compactada. Nosso lievito magre. E aí, a gente pega uma faquinha aqui, ó. E faz um X aqui, ó. Tá bom? Voltamos para o vídeo. Para vocês não terem mais o problema de ficarem lavando isso aqui, que é chatinho para lavar, a gente vai usar um saquinho plástico para não se esporcarem tanto. Põe o saquinho, põe aqui. Lembrando que a gente não vai fechar, né? E aí um paninho, uma gaze aqui, tá? Vou até dar uma umedecida aqui para manter um pouquinho da umidade. Nosso elástico. Pronto. Mais 48 horas. Então daqui pra frente, quando nós chegamos nesse estágio aqui, durante 30 dias, nós vamos deixá-lo fermentando. Então, são 15 vezes que nós vamos fazer o que nós acabamos de fazer. 50 gramas de farinha Manitoba, 50 gramas de farinha 00, 50 gramas de água e 100 gramas do nosso lievito. Misturamos tudo, refazemos essa operação, colocamos aqui. Então durante 15 vezes eu vou fazer isso aqui. Até a final então. Buongiorno! Hoje estamos de volta aqui para finalizar a nossa pasta madre, nosso lievito de madre. Então foram aqui os nossos 30 dias, tá? Alimentando ele a cada 2 dias, a cada 48 horas. E aí hoje a gente vai fazer então a última alimentação dele antes da utilização.
Então, o que a gente tem feito aqui? Bom, para simplificar, para ter sido mais fácil, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho feito. Então eu tenho mantido ele aqui durante a semana inteira, acrescentando farinha e água, tá? Então ele fica aquele migalzão assim, bem molhado, tá bom? E num dia da semana eu volto pra cá e faço ele como eu vou fazer agora para vocês entenderem, que é já usando a pasta madre seca, tá? Então eu tenho feito aí pães no fim de semana, então para mim tem sido mais fácil ter utilizado ela mais líquida, tá? Então vocês vão variando aí o que vocês querem fazer. O importante é assim, vocês vão dizer, mas eu vou ficar pondo farinha eternamente nesse negócio, vai. Então o que eu aconselho aqui? Para você não gastar muita farinha e não deixar de morrer, coloca lá uma colher de farinha, uma colher de sopa de farinha cheia aqui, ó, a cada 2 dias. E aí, meia xicrinha de café de água. Mistura e vai fazendo isso. Aí uma vez por semana, você tira ele daqui, que é como eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai manipular. E aí, para fazer isso, vocês mantenham ele fechado, tá? Um filme plástico aqui, fechou o vidrinho e põe lá, tá? Então não deixem mais agora um paninho aqui para respirar, tá? Então não é mais necessário. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, essa superfície aqui, ó, que é a superfície de cima, ela vai ficar seca. Depois de 48 horas ela fica mais sequinha, tá? Então o que você faz? Você enfia a mão aqui, pega com a mão mesmo, pega com uma colher e tira essa tampinha aqui, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai fazer isso. Então, se não quiser sujar a sua mão, você vem aqui e raspa ela aqui, ó. Ah, mas tá estragada essa parte seca aqui, ó. Tá seca, tá vendo? Meu dedo não gruda. Não tá estragado. Se você quiser fazer uma torta, um pão, alguma coisa, pode usar tudo isso aqui, não tem problema, tá? É que eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô fazendo aqui pra ficar uma coisa mais prática. Bom, então vamos supor que hoje eu só alimentaria ele. Então o que eu vou fazer? Colocar aqui uma colher de farinha e um pouquinho de água. Mexo com um garfo aqui, com uma colher, tanto faz. Põe um filmezinho aqui e deixo lá em algum lugar fresco, tá bom? Depois de 2 dias, faço a mesma coisa. Vou fazer isso uma vez por semana. Aí eu vou fazer o seco. Então como é que eu vou fazer o seco aqui? Então eu vou pegar isso aqui, vou espalhar a farinha aqui e vou tirá-lo do vidro. Então vocês estão acompanhando aí, vocês estão vendo que ele está ficando bem aerado. Então tá aqui, ó. Se vocês quiserem colocar um saquinho de plástico aqui para não sujar tanto o vidro, não dá tanto trabalho para limpar, vocês façam isso, tá? Se não, vou fazer aqui e vou limpar, não tem problema. Então eu venho aqui, ó, vou usar 100 gramas de farinha, tá? Então eu vou trabalhar a massinha aqui e vou enxugar ela aqui com a farinha, vou secar ela. Ela vai ficar parecendo aqui uma massa de macarrão, mais sequinha, mais dura, mais compacta. Então o fermento está trabalhando aqui, né? A fermentação está trabalhando. Lembrando que isso aqui foi feito com fermento natural, tá? Então nós usamos aqui uva passa. Pode usar suco de qualquer fruta que vocês quiserem. E aí ela já começa, ó, a puxar toda essa farinha para cá. E aí vocês podem mandar aí para os amigos, mandar para as tias aí fazer um bolo, um pão, o excesso que vocês vão, que vai sobrando, né? Porque senão daqui a pouco isso aqui virou aqui uma quantidade enorme de pasta madre. Eu estou preparando essa porque eu vou fazer
o panetone. Então daqui a pouco eu já vou tirar, amanhã, né? Já vou tirar ele daqui e vou usar para fazer o panetone. E um pedacinho dele vai continuar sendo alimentado, então vai dar sequência aqui pra gente seguir aí nossa pasta madre. E vai ficar por anos, né? É só ir alimentando. Ah, deu errado, esqueci, viajei, não teve jeito. Bom, pelos estudos, pelo que a gente tem acompanhado, até 15 dias ele aguenta, tá? Então quando for fermentar, depois de 15 dias, você vai perceber que tem uma aguinha aqui em cima. Tá? Então você joga fora essa aguinha, tira toda essa casca que vai ficar e usa o miolinho dele para regenerar. Bom, então ó, a massa já está seca aqui, já está no estado que eu necessito. Tá? Eu vou filmar aqui de pertinho para vocês entenderem o que eu vou fazer. Muito bem, então a massa está aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer com ela aqui, ó? A gente vai pegar e vai trabalhar o glúten dela aqui, ó. Você não vê, a massa ficou bastante rígida. Olha lá. Então, a gente vai abrir. Vai trabalhar ela dessa maneira algumas vezes, tá? Vem aqui, ó. Vou tirar essa travessinha daqui. Aqui eu estou trabalhando a cadeia de proteínas aqui. Pode passar o rolo aqui com vontade, tá? Não tem problema. Olha aqui. A gente vai fazendo um lado pro outro. E aí ela vai ficando bem seca, por isso o nome pasta madre seca, dura. Então a gente vai fazendo essas dobras aqui umas 10 vezes, até você notar aqui, ó, que a massa tá bem resistente, ela não tá totalmente seca, mas ela já perdeu toda aquela umidade inicial, tá bom? O importante é você esticar essa cadeia de proteína dela aqui. Bom, olha lá, vou fazer mais uma vezinha e aí a gente vai para a nossa dobra final. Então eu aconselho vocês, uma vez por semana, deixarem ela dessa maneira. Então o que eu vou fazer agora aqui, ó? E aqui eu vou enrolar. Simplesmente fazer um rocambole grandão aqui, ó.
Entendeu? E aí a gente pega aqui, ó, uma faca, uma tesoura aqui, ó. E vai deixar ela dessa maneira aqui. Tá bom? Então, nosso vidro já foi limpo. A gente coloca ela aqui dentro e tampa. Tampou bonitinho. E ela vai fermentar aqui. Tá bom? Então ela vai ficar aqui por mais 48 horas. Tá? A partir dessas 48 horas eu vou, se eu quiser, eu vou acrescentando mais água e farinha aqui dentro e vou mexendo, aí uma vez por semana eu venho e faço isso aqui. Tá? Então se vocês mantiverem ela desse jeito, eternamente vocês terão aí a pasta madre de vocês. Ah, vou viajar, vou fazer um passeio, vou fazer alguma coisa, geladeira, alimentem ela. Tá? E não adianta com 500 kg de farinha achar que vai durar 6 meses. Não, não vai. Tá? Então, esse negócio de pôr muita farinha para achar que vai. Não. Coloquem aqui os 50, 100 gramas de farinha, mexe, põe a água bacaninha e geladeira. Então, na geladeira, essa fermentação vai ser bem lenta. Tá? E aí ela vai durar mais tempo. Tá bom? Então, daqui, a nossa pasta madre vai ser banhada. Tá? E vai estar pronta para utilização. No caso que eu vou fazer aqui, uma parte eu vou continuar fazendo isso, vou tirar uma parte daqui e aí eu vou fazer lá o nosso panettone italiano. Vocês não têm noção do que é um panettone. O que vocês estão vendo por aí, esqueçam, façam com borracha, não tem nada a ver com isso. Tá? É uma coisa muito mais elaborada, muito mais rica e certamente infinitamente mais saborosa, tá bom? Não tem aroma, não tem nada disso, tá bom, gente? Bom, então nossa pasta madre dura tá pronta, daqui ela vai fermentar. Eu vou fotografar aí alguns momentos dela crescendo, tá? E vocês vão ver um monte de bolinhas ali, ela vai ficar bem fofinha daqui pra frente. Até depois! Vamos fazer então a finalização da nossa pasta madre. Então hoje a gente finaliza com o chamado banhetto, né? É um banho mesmo. A gente vai dar um banho aqui com água e vai colocar um pouquinho de açúcar, né? Então na fermentação, né, as leveduras, existem as reações ali e aí sobram aí umas resinas que são bem amargas, né? Então a gente acaba conseguindo com esse banho aqui te retirar elas, né? O excesso delas, né? Tá? Então a gente vai fazer refrescar ela mais uma vez, mas vai incluir o banho, tá? E aí daqui, né, eu já vou tirar, ele já vai estar fermentando, uma fermentação já diferente, né? Não vai pro vidro de novo, já vai daqui, porque aqui eu vou usar para fazer o inicial, o panettone, tá bom? Então bom, então a gente vai precisar aqui, ó, açúcar. Então eu vou pôr aqui uma colherzinha de chá aqui de açúcar, bem pouquinho, tá? Vamos pegar aqui a nossa água, tá? Então vai estar aqui uns 27, quase 30 graus aqui. Então a gente deixa assentar. Eu não vou ficar mexendo nesse açúcar não, deixa assentar aí. Aí vou pegar aqui a nossa pasta madre. Então ela fermentou normalmente, tá? Então vocês viram aí pelas fotos aí como é que ela vai ficar. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa parte aqui, sequinha dela aqui, ó, e vou retirar. Ah, lembra que a gente não usa esse pedacinho aqui? E a parte que sobrou aqui, ó, a gente vai fazer o banheiro. O que é? A gente vai colocar assim diretamente na água aqui, ó.
minutinhos. Ela vai diminuir bastante essa acidez, né? E a gente volta a refrescar do jeito que a gente tem feito. Tá bom? Então, a gente deixa ela aqui 20 minutinhos e depois a gente só dá uma espremidinha nela e volta a fazer o nosso a retroalimentar a nossa pasta madre, só que dessa vez a gente já vai utilizar para uma próxima receita, tá bom? Voltamos daqui a pouco, então. Muito bem, então ela já ficou aqui os 20 minutinhos, então a gente vai tirar aqui, ó, o excesso de água aqui. E aí nós vamos trabalhar. Muito bem. Aqui a gente vai descartar. Bom, então aqui a gente vai fazer aquela nossa mistura. 50% do peso da farinha a gente vai colocar em água. Como ela já está totalmente molhada aqui, eu vou fazer ela enxugar um pouco dessa farinha aqui. Se for necessário, depois a gente coloca mais, tá? Então sempre Manitoba para ficar bem, trabalhar bastante aí a proteína dela. Ó, então daqui, ó, a gente mantém aquela nossa estrutura lá. Vai trabalhando ela aqui. Não tem moleza para massa não. Bom, então já abri a massa, ó, já tá daquele jeito que a gente precisa. Então a gente vai fazer aquele famoso rocambole. Pronto, ó. Ela volta a ser aquela bolinha. E aí o que a gente vai fazer daqui? Um piretezinho. Vamos pôr o paninho aqui. Vou fazer o famoso cortinho em X aqui para ela respirar. Olha lá. Daqui, gente, ela vem pra cá. Fechei aqui, ó. Ela vai respirar aqui e ela vai fermentar. Pela última vez, antes de eu colocar, ela vai ativar mesmo pra gente colocar na nossa preparação que vai ser o panetone, tá? Então daqui a gente vai utilizar ela daqui 3 horas aproximadamente, tá bom? Então vamos deixar ela aí. Pronto! Questo il nostro lievito, nossa pasta madre. Olha como ele ficou lindo. Então aqui, ó, vendo como ele tá fofinho? Se a gente deixar, ele vai continuar se retroalimentando e vai pro dia seguinte, como a gente tem feito no vidro, né? Agora esse aqui eu vou usar ele diretamente na receita, tá? Então fez o banhento e ele vem pra cá pra gente utilizar diretamente na nossa receita. Espero que vocês tenham gostado. Mantenham ele sempre assim, tá? Dessa aqui, a parte que eu não for utilizar, volto pro vídeo e vou retroalimentando diariamente. Então aí vocês têm como fazer de vocês, tá? Maravilhoso! Ciao, noi vediamo un'altra ricetta.